Bem, a gente já chega aqui com uma notícia importante, né? Ontem, durante a transmissão da Copa Libertadores, jogo entre Flamengo e Universidade Católica, Mengão goleou 3-0. Não deu show, não deu show, ainda tem muita coisa a melhorar. A gente sabe que o Flamengo perde muitos gols, né? O Gabigol, por exemplo, ontem perdeu muitos gols. O Pedro, quando entrou, perdeu um, logo depois fez um golaço. Mas o Flamengo tem muita coisa ainda para acertar e não é pra gente também se iludir que o Flamengo meteu 3-0 no Universidade Católica, não. É uma das equipes mais fracas da Libertadores desse ano, a mais fraca talvez do grupo do Flamengo. Então, a Universidade Católica não é parâmetro, né? Assim como, goleou, é Libertadores e goleou 3-0. Não, pera lá, né? O Flamengo também vai ter agora uma sequência um pouco mais fácil pela frente, né? Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na hora de avaliar essa sequência do Flamengo. É importante o Flamengo vencer? É importante diminuir a pressão? Sim, é importante. Mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de avaliar essas melhoras, né? Essas evoluções, porque muita coisa vai acontecer. A gente teve ontem mais uma falha do Hugo Souza e, segundo o Flávio Winick, na transmissão do SBT, ele estava sendo avaliado por um olheiro do Ajax, da Holanda. O Ajax, vale a gente lembrar, estava buscando a contratação do Hugo quando ele ainda era uma mera promessa, quando ele ainda estava sendo pouco utilizado pelo time profissional do Flamengo, no time titular e tudo mais, alguns jogos apenas. Hoje, titular do Flamengo, né? Com o Hugo titular do Flamengo, a gente sabe que ele está mais valorizado, né, no mundo do futebol e mesmo com a questão das falhas recentes, ele faz muitas defesas boas também, tem uma envergadura muito grande, é alto, isso chama a atenção dos clubes de fora. O Ajax, então, mandou um olheiro, estava acompanhando o jogo do Flamengo no Maracanã, acompanhando o Hugo Souza, e o Flamengo aceita negociar, e o Paulo Souza, inclusive uma matéria que saiu no Bola VIP, o Paulo Souza não vai se opor, não vai se meter. O Flamengo aceita negociar ele por 5 milhões de euros aproximadamente, cerca de 30 milhões de reais na cotação atual. Então, um titular do Flamengo, tá? Saindo, possibilidade de um titular do Flamengo saindo por 30 milhões de reais, um negócio até considerado bom por muitos torcedores rubro-negros. Lembrando que a gente tem o goleiro Santos e tem também, né, o Diego Alves, que tem interesse aí do São Paulo, tem esses problemas aí acontecendo, porque não tá jogando e tudo mais, e a gente sabe que é um goleiro que não gosta, né? Se tem uma coisa que o Diego Alves, ele já foi um problema na época do Dorival Júnior, ele não lida bem com a questão de ser reserva, né? Lembrando que a gente tem ainda o goleiro Santos, contratado agora recentemente, mas que está com um problema, está lesionado. E a gente tem o Diego Alves, que estava com uma pubalgia. E ontem, né, o técnico Paulo Souza, na coletiva, o técnico Paulo Souza falou um pouco sobre o Diego Alves e demonstrou, né, nessa coletiva que tem um clima estranho entre o goleiro e a comissão técnica. E é um goleiro que a gente sabe, espetacular, multicampeão no Flamengo, né, como a gente sabe, não lida muito bem com questão de reserva, desde os tempos lá de Dorival e tudo mais. Só que o Hugo vem falhando, independente de interesse de Ajax e tudo mais, o Hugo tem falhado, né? Não demonstra estar muito seguro, a torcida ainda vaiou desde o começo do jogo, o que eu considero até ruim. Acho que isso afeta ainda mais o desempenho do jogador que já não está bem. E aí a gente teve ele falando sobre o Diego Alves. O Diego Alves, após o jogo do Botafogo, onde fez o aquecimento, no dia seguinte ele reportou ao departamento médico dores no pubis um pouco dispersas. O departamento fez uma ressonância, temos que confiar no jogador, nem tudo vai ter algo gráfico. Dizendo que não apareceu, né? Deixando claro que apesar das dores no pubis, não apareceu na ressonância. Todos os dias um colaborador meu fala com todos os jogadores para ter sensações e perceber que nível de dor ou contrações musculares ou se dormiu bem ou mal, para podermos ir ajustando o tipo de trabalho e as ações. Ontem, segunda de manhã, ele continuava a ter dores, né? À tarde, o nosso fisioterapeuta disse que o Diego estava melhorzinho, que se sentia capaz para poder treinar. Se vocês verificarem o que são dores no pubis e o tempo que leva para a recuperação,
não pode ser de um dia para o outro. Caramba, que situação, hein, gente? Que situação. Ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel na hora do almoço e que rapidamente se recuperou e podia estar disponível para jogar. Olha a declaração do Paulo Souza, né? Aí ele fala o seguinte: aqui os processos não são assim, os jogadores para jogar têm que treinar. E ele não treinou nenhum dia desde o jogo contra o Botafogo, por isso não podia estar relacionado. Essa fala aqui do Paulo Souza, ela é muito forte, muito forte. Se vocês verificarem o que são dores no pubis e o tempo que leva para a recuperação, não pode ser de um dia para o outro. Ela demonstra total atrito, né, com o Diego Alves e falta de confiança, inclusive, no que realmente está acontecendo ali com o goleiro, né? E fala ainda dessa questão de aqui os processos não são assim. Os jogadores, para jogar, têm que treinar. E ele não treinou nenhum dia desde o jogo contra o Botafogo, por isso não podia estar relacionado. Ou seja, ele demonstra que não vai chegar, que o goleiro não vai mandar, não vai estar acima da decisão. A decisão do goleiro não estará nunca acima da decisão ou de um jogador, da decisão da comissão técnica. E que ele não treinou e que ele deixou claro que achou meio estranha, né, essa comunicação entre o goleiro e a comissão. É uma situação difícil de conduzir essa aí do Diego Alves. A gente fica aí até assustado com esse tipo de relacionamento. É um goleiro que eu falo que, para mim, um dos maiores do Brasil e talvez da América, mas que nesse momento a gente vê uma crise ali entre a comissão técnica e o Diego Alves, né? Depois, acho que vários jogadores já falaram e eu vou repetir um pouco aquilo que alguns deles já falaram. Tiveram a oportunidade nas coletivas ou nos corredores, quando fala com vocês. Dentro do grupo, deve sempre unido. Podemos mostrar mais ou menos, mas cada vez mais há uma união muito grande. E aquilo que aconteceu, o Hugo, na parte final, não pediu para falar. O Hugo, todos os jogadores pediram para estar no centro, porque ele está no centro para lhe dar toda a força que ele merece. Porque ele merece. Boa noite. Eu acredito que, como o Mister falou, o Hugo é um jogador novo, cria do Flamengo, e ele merecia essa demonstração do grupo, que a gente está com ele. A gente sabe que a cobrança aqui no Flamengo é forte, mas tem que ter personalidade, e ele tem demonstrado isso com os treinamentos, quer evoluir, quer melhorar, e tem toda a confiança nossa, do Mister, e hoje fez um grande jogo, se mostrou competente novamente, e que ali no final a gente se abraçou, mostramos que a gente está junto, independente da situação. Vamos correr atrás, um ajudando o outro, para trazer as vitórias que a gente merece.